Boa noite a todos, que a doce paz de Jesus esteja conosco nesta noite, que nós possamos ser instrumentos do bem, da paz. É com muita alegria que a 26ª está aqui para apresentar para todos a nova coordenadora de estudos da 26ª, a Hanai, que em seguida irá apresentar a nossa ilustre palestrante, que com o maior carinho aceitou o nosso convite hoje. Com você, Hanai. Boa noite, Maria Cristina. Obrigada. Boa noite a todos que vão nos acompanhar hoje à noite. Vão se reunir conosco para poder aprender um pouco mais. A nossa palestrante, a professora Márcia Maria Ramos, ela é fundadora e atual presidente do Grupo Espírita Mensageiros da Luz, coordenadora regional da Pomada Vovô Pedro, além de professora e advogada profissionalmente. Nós agradecemos, como a Maria Cristina falou, a disponibilidade. E para a gente poder passar a palavra para ela, vamos à nossa prece. Vou pedir que todos aqueles que puderem se coloquem em uma posição confortável, se concentrem conosco, quem se sentir confortável para fechar os olhos. Mestre Jesus, nós agradecemos cada oportunidade de, em Teu nome, nos reunirmos e buscarmos conhecer um pouco mais do Teu Evangelho de amor, buscar crescer dentro da Tua doutrina, do Consolador. Nós agradecemos por cada oportunidade de encontrarmos o amparo e o cuidado, de sabermos um pouco mais de quem somos e tudo daquilo que nos cerca. Nós agradecemos por mais essa oportunidade de termos renovados a nossa coragem e a nossa fé. Obrigada, mestre. Então, eu passo agora a palavra para a professora Márcia. Uma gratidão, uma honra falar com vocês, mas também uma alegria de ver essas jovens, Cristina, Haná, dirigindo esse trabalho. A doutrina espírita precisa muito dos jovens. Mas também saudamos o professor Lázaro, que foi a primeira pessoa que fez contato conosco. E é uma satisfação mesmo dirigir a esta região do estado de Goiás, a 26ª região, na divisão formulada pela Federação Espírita de Goiás, região muito rica em todos os sentidos, mas que trouxe um contributo para a educação do estado através do Colégio de Silvânia, antigamente era a cidade de Bonfim, e em Bonfim nasceu o grande americano do Brasil. Sempre falamos que é uma das figuras mais ilustres que Goiás conheceu, e ele traz uma mensagem no livro Falando a Terra, de Francisco Cândido Xavier, Vários Espíritos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Portanto, uma alegria imensa dirigir a esta região, 26ª região, com o nosso agradecimento. Esse tema que nos foi proposto, e foi proposto exatamente porque este mês é o mês de setembro, o mês amarelo de prevenção ao suicídio, é um tema recorrente na literatura mundial, no cinema. Na literatura mundial, nos lembramos de Ana Karenina, um livro do Leon Tolstói. Leon Tolstói é considerado o santo da Rússia, e depois, quando ele desencarna, ele traz muitas e muitas mensagens, sobretudo pela Dona Ivone do Amaral, pela Célia também, ele traz. E dentre essas mensagens, ele lamenta ter escrito Ana Karenina. Por quê? Porque nesse livro, Ana Karenina, a heroína, a Ana Karenina, por questões amorosas, por desilusões, ela acaba atentando contra a própria vida
e isso trouxe um reflexo naquela sociedade, naquele momento. A obra da Dona Ivone do Amaral, ela que foi suicida em outras encarnações, vários livros fazem referência ao suicídio, em especial Memórias de um Suicida, e também aquela trilogia cuja heroína, cujo personagem principal é a própria Dona Ivone, Nas Voragens do Pecado, Drama de Bretanha, Cavaleiro Lumière, todos esses também relacionando as questões próprias do suicídio. E não poderia ser diferente, Allan Kardec também abordou a questão, tanto no Livro dos Espíritos, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala no capítulo 5, ou 5º do Evangelho, que é o capítulo mais longo que temos no Evangelho segundo o Espiritismo, é aquele capítulo que está falando das aflições, bem-aventurados os aflitos. E nesses itens, que começam no 14, 15, 16, 17, todos eles falando sobre suicídio e loucura, ele vai abrir o item 14 dizendo: a calma e a resignação obtidas pela maneira de encarar a vida terrestre e pela fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é a melhor proteção contra a loucura e o suicídio. Aqui ele já está nos direcionando, nos contando que se não tivermos essa calma, essa serenidade, nós corremos sérios riscos de desequilíbrio. É isso que ele está falando aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, também ele vai falar sobre o livro 4º, no capítulo 1º, ele diz assim: desgosto pela vida, suicídio, é o tema, 943 e seguintes. Nós destacamos tão somente uma frase, porque está dentro do mesmo contexto da frase do Evangelho. E ele diz assim: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivo plausível? Resposta: efeitos da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. O que ele falou aqui? Então, o que seria a ociosidade? Aquela pessoa que não se dispõe, é um indisponível. Quando você quer que alguma coisa saia, alguma tarefa, procura um ocupado e dá a tarefa para ele, porque o indisponível, ele vai continuar indisponível. E daí, então, vem essa ociosidade. Mas também aqui está falando da falta de fé e muitas vezes da saciedade, aquela pessoa que tem tudo, que tem uma vida muito fácil, e ela vai tendo um desgosto pela vida, um desencanto, porque tudo que ela quer, ela consegue ter. Mas muitos devem estar perguntando também, mas por que ocorre essa situação? Existem fatos relacionados às questões psíquicas. Então, existem pessoas que têm enfermidades mentais, psíquicas, e essas pessoas precisam de atendimento psiquiátrico, de passe e água fluidificada e muita oração. Existem outras pessoas que têm os procedimentos da obsessão. Elas são assediadas por espíritos que em outros momentos, em outras vidas, pela própria lei da ação e da reação, tiveram algum equívoco, cometeram delitos, e ali estão as cobranças. Vamos ver isso com muita precisão, sobretudo na obra de André Luiz. Aquele que tem a enfermidade psíquica, ele pode ter também o procedimento obsessivo. No caso do procedimento somente obsessivo, é o passe, a água fluidificada, o trabalho no bem, a assistência e a promoção social. O trabalho da assistência e da promoção social é de grande importância para as pessoas que estão com algum tipo de desajuste mental. Porque quando nós nos colocamos à disposição de outrem,
da sociedade, da casa espírita, da família, nós nos esquecemos das nossas aflições e das nossas dificuldades, e os espíritos amigos se aproximam, e os espíritos equivocados, eles são doutrinados e encaminhados aos locais de refazimento do plano espiritual. Por isso que o Chico dizia que o bem que você faz é o seu advogado em toda parte. Pelos anos que estamos na doutrina espírita, pelos fatos que já observamos, já presenciamos, a importância, por exemplo, do trabalho da sopa. Nós dirigimos por 6 anos a área da assistência e promoção social espírita da Federação Espírita de Goiás. Andamos o estado todo, inclusive as cidades que compõem a 26ª região, que são elas: Silvânia, Bonfinópolis, Gameleira, Vianópolis, Leopoldo de Bulhões, Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro. Nós já estivemos em algumas dessas cidades, juntamente com a Federação Espírita, nessa época que estávamos lá. E sempre advogamos o trabalho da assistência, o trabalho da sopa, do café da manhã, da costura, do enxoval, da distribuição de cesta, de distribuição de cobertores, e essas coisas, porque isso é o embrião da caridade. A caridade nós vamos observar com Allan Kardec, na questão 886 do Livro dos Espíritos, que é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E quando nós estamos fazendo assistência, os espíritos equivocados que por acaso estiverem próximos de nós, eles vão sendo orientados, evangelizados. Porque não existe ou não pode existir um trabalho de assistência sem evangelização. Por isso, os biógrafos do Chico também relatam que, em um determinado momento, uma senhora se aproximou dele e disse: olha, Chico, tem um espírito obsessor aqui perto de mim, tira esse espírito de perto de mim. A gente ouve isso muito na casa espírita, as pessoas dizendo: olha, tinha um espírito lá em casa, ele era assim e tal, eu quero que tire esse espírito de perto de mim. E o Chico, então, diz: nós vamos evangelizar os dois, porque deve ter uma razão, um motivo para esse espírito estar próximo daquela pessoa. Pela própria lei da ação e da reação, pela lei da atração, pelo baixar de guarda daquela pessoa, quer dizer, a vigilância, por algum motivo, aquele espírito está próximo àquela pessoa. E aí, então, nós, realizando esse trabalho, o trabalho da caridade, o trabalho da assistência e da promoção social, nós vamos melhorando as nossas condições psíquicas e, por consequência, também as nossas condições físicas, e esses espíritos vão sendo orientados e encaminhados aos locais de refazimento do plano espiritual. Fácil? Não é. E a gente trabalha com pessoas com muitos e muitos anos na mesma situação, mas se nós observarmos que nós somos viajores do tempo, a caminho da luz, nós temos toda a eternidade para evoluir e progredir. O que nós não podemos fazer é atentar contra a misericórdia de Deus, contra as leis de Deus, e dentre essas leis, evidentemente, que está a da preservação da própria vida em respeito, porque a vida é uma outorga da misericórdia de Deus para com todas as criaturas. E estamos, todos nós encarnados, somos espíritos encarnados, habitando, espíritos imortais, habitando um corpo físico. Esse corpo nós deixaremos, mais cedo ou mais tarde nós vamos seguir a nossa trajetória. Não precisa ter pressa para deixar o corpo físico. E aí nós nos lembramos de um poema da Cora Coralina que nos alerta da importância da gente ter mais disposição, mais ânimo para viver. E ela começa assim: eu sou aquela mulher ao que o tempo muito ensinou. Hoje de manhã nós fazíamos uma live e falávamos exatamente do talismã do tempo, que é uma mensagem trazida pelo espírito Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, questão número 22, capítulo 22, podem conferir. Se não tiverem o livro, poderão olhar na internet. E Jesus, então, diz, nessa lição,
que o grande talismã, quer dizer, o grande benfeitor que nós temos na vida é o tempo. E agora está dizendo, eu sou uma mulher que o tempo muito ensinou. E se nós observarmos, nós estamos aprendendo todos os dias e todos os momentos. Aqueles que estão há mais tempo na doutrina espírita, quanto nós aprendemos em termos de própria doutrina, o estudo da doutrina espírita, mas da convivência de uns para com os outros, tanto que aprendemos. Porque nós aprendemos com as crianças, nós aprendemos com os jovens, aprendemos com os adultos e aprendemos com aqueles que o tempo trouxe a sabedoria. Basta ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, que nós vamos ver a importância do tempo. E se tivermos encarnados, vamos aproveitar esse tempo. E aí ela vai continuar dizendo, ensinou a amar a vida, dádiva de Deus. Quaisquer que sejam as aflições pelas quais estamos passando, vamos nos lembrar as zonas da erraticidade, as zonas umbralinas, as zonas de correção do plano espiritual, muitas delas são bem mais difíceis do que o que estamos vivendo aqui no planeta Terra, como encarnados. Daí a importância de conhecermos, repetimos a obra de André Luiz, porque quando verificamos libertação, o sexo e destino, ação e reação, missionários da luz, obreiros da vida eterna, mensageiros, todas essas obras, André Luiz está falando do plano espiritual. Ele está falando de espírito. O espírito é imortal. A dificuldade que por acaso estivermos passando aqui, ela poderá ser muito maior no plano espiritual. Quando a gente observa o livro do Camilo Castelo Branco, foi um grande escritor português, contemporâneo, e relacionava-se muito bem com o imperador Dom Pedro II. E o Camilo traz um livro que se chama Memórias de um Suicida. Ele vai relatar basicamente quatro situações de suicidas, a dele próprio e de mais 3. Dentre essas, nós destacamos a encarnação naquela época do Mário. O Mário era um rapaz, imagina, vamos fazer uma visualização aqui da situação do Mário. Bonito, bem-nascido, jovem, estudava na Universidade de Coimbra, uma das mais importantes do mundo, casado, pai de 3 filhos. Mas, esse mas aí que complica. O Emmanuel nos mostra sempre uma diversidade, quando ele fala no mas, entretanto, portanto, contudo, todavia, mas ele tinha, assim, uma queda, uma tendência para frequentar prostíbulos. E naquele ambiente de boemia, próprio de estudantes, ele se apaixona pela Eulina. Paixão, assim, mas muito vigorosa mesmo. E da paixão, passional, da paixão para o ciúme, foi pouca diferença. Ele se envolveu nessa paixão e no ciúme, e num determinado momento, já não resistindo mais às duas coisas, ela, moça que morava nesse prostíbulo, trabalhava lá, ele acaba atentando contra a vida da Eulina, esgana a Eulina, e o interessante é que quando ele esgana a Eulina, no subconsciente dele, na consciência dele, lembrando que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, as mãos dele ficaram no pescoço dela. Portanto, ele já estava com a dificuldade maior, e vamos ver o que vai acontecer com esse perispírito. Porque é evidente que a mão que ficou não foi a mão física, foi a mão perispiritual. E na sequência ele suicida. Já chega no plano espiritual, sem as mãos, sem a Eulina, sem a mulher, sem os filhos, sem nada. Sofre
bastante. Todos sofreram bastante. Misericórdia divina alcança a todos. Mas não é pelo fato da misericórdia divina nos alcançar que nós não teremos que resgatar o débito. Isso é igual empréstimo de banco. Vamos lá no banco, o gerente fala assim, não, pode deixar, depois você paga. A gente já sabe que vai aumentar o juro, a correção monetária, vamos pagar mesmo. Guardadas as proporções, é isso que acontece. Certo é que quando ele retorna ao plano espiritual, porque aí a Legião dos Servos de Maria, que é a instituição que recolhe esses suicidas, leva para o hospital e depois prepara a reencarnação, ele reencarna sem as mãos, no prostíbulo, com problemas mentais. A mãe, eu não quero, essa coisa esquisita aqui eu não quero. Havia uma lavadeira nessa região, nesse local, e se ofereceu para cuidar da criança, com extrema caridade. Essa lavadeira tinha uma filha adolescente, e logo, um casebre, uma invasão, aquelas coisas muito difíceis. Logo, a mãe desencarna, essa mãe adotiva, essa lavadeira, ela desencarna, e quem cuida desse menino é exatamente a mocinha. A mocinha era a Eulina, porque ela também se comprometeu com ele naquele momento, naquela dificuldade pela qual ele passou. Então, as dificuldades existem, nós temos que remediar as situações, temos que ter a vigilância, a disciplina e amar a vida. E agora continua, não desistir da luta. Nós somos filhos de Deus, herdeiros da criação. Temos inteligência, temos livre-arbítrio, temos fé, temos esperança. Então, não vamos desistir da luta. Qualquer que seja a aflição que estejamos passando, não vamos desistir da luta. Renunciar a palavras e pensamentos negativos, sobretudo nesse momento em que estamos passando por essas experiências renovadas, não desistir. Não pronunciar palavras e pensamentos negativos e acreditar nos valores humanos. Quando nós passamos a acreditar nos valores humanos, e foi exatamente isso que Jesus fez, porque ele não desistiu de nós, Deus não desiste de nós, estamos aí nas reencarnações, no processo reencarnatório, com o objetivo maior de atingirmos a angelitude. Tanto é assim que Jesus, quando ele estava naquela região de Cafarnaum, e a casa lotada de pessoas, porque por onde ele passava, muitas pessoas que se aproximavam dele, e havia aquele moço que é colocado nos textos do Evangelho, o moço da cama. Aquele moço ficou sabendo que Jesus lá estava e queria falar com Jesus. Quando eles se aproximam, era impossível. Mas aquele moço tinha 4 amigos. Olha, quem tem 4 amigos tem um tesouro. Tinha 4 amigos. Os amigos abriram o telhado, a gente fica imaginando que era de palha, alguma coisa assim, abriram o telhado, desceram a cama e ele se deparou de frente ao Senhor. A gente fica imaginando a emoção de quem viu Jesus. Pode ser até que estivéssemos lá também naquele momento de apedrejamento de cruz, daqueles abusos, aquelas coisas assim. Certamente que o nosso papel, se estarmos lá, deve ter sido esse. Mas a gente fica imaginando. E o rapaz, de frente a Jesus, e Jesus diz a ele assim, Natanael ben Elias. Era o nome do rapaz. Seus pecados estão perdoados. Os judeus ficaram horrorizados, porque, no entendimento deles, quem pode perdoar pecado é só Deus. E houve aquele burburinho, aquele tumulto, e Jesus não deixou por menos. E ele diz assim, qual que é mais fácil? Eu perdoar os pecados dele? Pecado é uma coisa subjetiva, porque, de repente, um acha que é pecado, o outro, a consciência dele nem sequer acusou. Então, é muito subjetivo o pecado.
Qual que é mais fácil? Eu dizer a ele, seus pecados são perdoados, ou pega a sua cama, levanta e anda. Carrega essa cama sua. E, de fato, foi isso que Jesus fez. Levantou, ele seguiu, carregou a cama e saiu. Aí a gente fica pensando assim, nossa, mas essa pessoa que recebeu tantas graças deve ter, assim, ajoelhado aos pés do Senhor e feito como Maria de Magdala fez, quer dizer, seguiu Jesus, assim como Joana de Cusa, assim como Lívia, a esposa do senador Publio Lentulus, assim como aqueles 500 da Galileia, como os 70 discípulos, como os 12 apóstolos, como Paulo de Tarso. A gente fica imaginando, mas o moço da cama deve ter seguido. E Jesus, na hora que terminou aquela assembleia, aquela quantidade de pessoas, vai para as margens do Tiberíades, o mar da Galileia, e estava muito entristecido, e o apóstolo Pedro se aproxima e pergunta por quê. E aí ele diz, aquele rapaz, o Natanael Ben Elias, ele saiu, foi curado, e saiu daqui, foi para uma taberna. E lá ele está bebendo, tendo procedimentos inadequados, e se vangloriando que estava andando. Isso acontece com muitas e muitas pessoas, quando elas recebem os dons, as bênçãos, a graça da espiritualidade, a bênção da vida, da reencarnação, porque dizem os espíritos que a fila para reencarnar é enorme, e se estamos passando por essa experiência, estamos passando para um período de regeneração, isso não quer dizer que vai ser amanhã que estaremos no planeta regenerado, isso aqui ainda vai muitos mil anos ainda, porque no planeta regenerado só entrarão pessoas regeneradas. Então a gente fica imaginando quantas e quantas pessoas tiveram a graça do corpo físico, com dificuldades, sem dificuldades, mas outros tantos nem isso têm. Quantas e quantas pessoas tiveram a oportunidade da memória, saber como chama, onde mora, o nome do WhatsApp, o nome do amigo, os versículos da Bíblia, os números dos livros da codificação da doutrina espírita, memória, inteligência. Isso é alguma coisa que a gente tem que glorificar a Deus todos os dias por essas bênçãos. Nós ainda temos a bênção da pátria, e muitos reclamam, mas aqui não podemos nos esquecer, é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, trazida, cuidada por Ismael, por delegação de Jesus. Temos a bênção da família, se não é a melhor, é a que nós precisamos ter. Temos o amparo da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. Quando a gente fala em Consolador prometido por Jesus, nós estamos falando em uma doutrina que consola as nossas aflições e as nossas dores. Então, nós temos muito, muito para agradecer, pouquíssimo para pedir, e aqueles que tenham enfermidades mesmo, questões psíquicas, questões mentais, há necessidade da ciência, dos médicos, aliar esse trabalho aos passes e à água fluidificada, às orações, à prática do bem. Nesse sentido, nós vamos buscar a orientação do Espírito Emmanuel, sempre trazemos alguma página dele, no livro Pão Nosso, e ele vai nos dizer, é somente uma frase curtinha, um parágrafo, quando ele nos fala reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado que é o nosso corpo. Deus nos otorgou essa maravilha que é o corpo físico. Que agora todos nós que estamos sintonizados, nós estamos respirando. Mas a gente não percebe que está respirando, mas muitos estão nos respiradores.
também o nosso sangue está circulando pelo corpo. Se não tiver, está desligado mesmo, está indo a óbito. Fígado funcionando, rins funcionando, às vezes não tão bem, mas por outros motivos. Nós estamos enxergando, falando, ouvindo, e a memória, a inteligência. Isso é algo que a gente deve preservar bastante. E aí segue. Já pensastes que és um espírito imortal, dispondo na terra, por algum tempo, de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho. Por algum tempo, nós vamos estar nesse corpo para trabalhar pelo próprio engrandecimento do planeta, trabalho intelectual, científico, material, braçal, mas também no trabalho da nossa evolução. Essa é primordial. Tais potências formam-te um corpo. Que fazes dos teus pés? Experimenta ficar sem ele. Ou experimenta machucar. Daí a pouquinho tem a muleta, tem a cadeira de roda, a amputação. Das tuas mãos, existem mãos tão sagradas, as mãos que dão paz, as mãos dos médicos, as mãos dos músicos, dos artistas, das mães que ninam seus filhos, da lavadeira, da cozinheira, do padeiro, do marceneiro. Todas essas mãos importantes. Os teus olhos, o Camilo, o Memórias de um Suicida, uma das razões do suicídio dele foi exatamente porque ele ficou cego. Ele tinha muita vergonha, além das dores que ele sentia, ele tinha muita vergonha. No teu cérebro, falamos muito sobre isso. Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor. Como é que a gente pode honrar o Senhor? Através do trabalho. Através do trabalho do bem, da caridade, da assistência e da promoção social. Confiados para honrar o Senhor, iluminando ti mesmo. Medita nestas interrogações e santifica o teu corpo, nele encontrando o templo divino. Que Jesus nos abençoe, nos conceda muita paz, a nossa gratidão por essa oportunidade. Que maravilha, graças a Deus por esse ensinamento tão bendito, tão consolador, tão inspirado por Jesus. E nós temos algumas perguntas, nós temos 6 perguntas, eu faço 3 a Haná, 3, né, Haná? Se tiver mais alguma, a gente inclui aí. A primeira é da minha irmã, a Ruth. Ela pergunta, como lidar com o luto pelo suicídio de uma pessoa querida? Confiar na misericórdia de Deus. Lembra daquela parábola, das 3 parábolas que são consideradas parábolas dos perdidos e dos achados? Aquela da ovelha desgarrada, eram 100 ovelhas, uma ovelha desgarrou, o pastor deixou as 99 bem cuidadas e foi buscar a ovelha desgarrada. Confiar na misericórdia do Senhor. Da nossa parte, oração. Muita oração. Esta é a orientação trazida pela própria codificação e pelo Evangelho de Jesus, porque foi ele que diz que nenhuma das ovelhas do Senhor se perderia. Aquela desgarrada ele foi buscar. A próxima pergunta é e ele pergunta para onde vai a alma ou o espírito de uma pessoa que desistiu da vida encarnada por meio do suicídio direto. Olha, o mundo, nós encarnados, estamos envolvidos também, muitos e muitos espíritos estão próximos a nós.
Tanto que Kardec, na questão 459 do Livro dos Espíritos, ele fala que ele pergunta aos espíritos se eles influenciavam nas nossas vidas, e a resposta é muito mais do que imaginais. Com frequência, são esses espíritos que estão próximos de nós que nos dirigem. Então, existe aquele momento da grande aflição, e as aflições estão inseridas no Sermão do Monte, bem-aventurados os aflitos, então esses aflitos serão consolados, a misericórdia divina vai alcançar esses espíritos, pode demorar um tempo, anos, meses, não sabemos quanto tempo. A literatura espírita nos fala muito sobre isso, mas um dia serão resgatados. A própria história do Camilo e dos amigos dele no livro Memórias de um Suicida nos relatam essas situações. Vão para mundos de muitas dificuldades, mas o socorro virá. Pode ser daqui 100, 200 anos, o socorro virá. Todos serão socorridos. Isso não quer dizer que nós vamos atentar contra a própria vida, que seremos socorridos, porque até chegar esse momento, passaremos por muitas e muitas aflições. Melhor ficar no corpo, mesmo que a vida esteja difícil, porque lá, nessas zonas de dificuldade, nas zonas umbralinas, umbral inferior, as situações são muito mais difíceis do que aqui na Terra. Por maiores que sejam as dificuldades, lá ainda é mais difícil. A próxima pergunta é do Rubens. Ele pergunta assim: quem se suicida é porque está em um ambiente doente ou é porque está doente ou vive em um ambiente adoecido? Foi o que a gente disse, pode ser uma enfermidade mental, psíquica, e a pessoa acaba entrando nas questões do suicídio. Pode ser também envolvimento com drogas lícitas ou ilícitas, que levam também a um desequilíbrio maior, e ela também pode atentar contra a própria vida. Nessas duas situações, os espíritos equivocados, os espíritos obsessores podem estar juntos também. Então, existe, assim, uma série de situações, não existe, assim, um só fator, uma só maneira. São várias situações que poderão encaminhar essa pessoa ao desamor pela vida. Daí a importância da vigilância, e quem disse isso foi Jesus: vigiai e orai para não cair em tentação. Também a prática do bem, a prática da caridade, a oração todos os dias, a oração da noite antes de dormir é importantíssima, porque quando nós desligamos no corpo, na emancipação da alma, é a palavra usada, o nosso espírito não vai ficar paradinho, não, ele vai também para os locais que têm maior afinidade. E aí ele poderá se encontrar, sim, com espíritos obsessores, entrar numa situação de quase hipnotismo e atentar contra a vida. São várias situações que poderão desencadear nesse processo. Daí a importância do acompanhamento psicológico e também do trabalho realizado, no nosso caso, na casa espírita, através do passe, da água fluidificada, da ação do bem e da sopa. Fazer sopa é muito bom também. Agora não pode, né? Na hora que voltar, pode voltar a fazer sopa, que é muito bom. Professora, a Eliette pergunta o que é a erraticidade. Quando nós desligamos do corpo físico, esse desligar do corpo físico não é assim: eu desencarnei agora, todos os laços estão rompidos, os laços fluídicos, perispirituais estão rompidos, e eu já vou embora para um hospital, para um local de refazimento ou uma zona inferior. As coisas não funcionam assim no plano espiritual. A gente aprende com a doutrina espírita que esse desligamento do corpo, do perispírito, pode demorar algumas horas, alguns meses, alguns dias, alguns anos, muitos, muitos anos.
O espírito, a pessoa mais evoluída, ela desliga com maior facilidade. A gente vai ver isso na obra da Revista Espírita de Paris. Existem várias e várias mensagens, mas, sobretudo, a gente destaca a mensagem do Sanson, membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele desencarnou, e antes dele ser sepultado, ele já estava dando mensagem, uma mensagem confortadora. Então, esse é um espírito muito evoluído. Sabemos também das mesmas condições relacionadas com o Dr. Bezerra de Menezes, no desencarne, logo depois dando mensagens na Federação Espírita Brasileira, frequentando, indo à Federação Espírita Brasileira. O espírito dele, a erraticidade é todo o ambiente onde os espíritos desprovidos de corpo físico ficam. Antes, porque quando o espírito é um espírito puro, e aí são séculos, milênios para chegar à condição de espírito puro, esses não estão na erraticidade mais. Os demais estão todos na erraticidade. No vai e vem da vida. Desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, é isso. Então, a próxima pergunta é de um jovem que me enviou, pediu para não citar o nome dele, e ele pergunta assim: por que para vocês espíritas o suicídio é só uma ilusão? Porque nós somos seres imortais habitando um corpo físico. Você, jovem, eu, todas as pessoas, nós somos espíritos habitando um corpo físico. E todas as agruras nossas, físicas, sobretudo nos aspectos do suicídio, elas vão refletir no nosso perispírito. O que é o perispírito? É o corpo espiritual, como dizia o apóstolo Paulo. Então, vai refletir no corpo perispiritual. Por isso, numa exemplificação bem simples, lembram que existiu um grande cientista russo, chamado Kirlian, e ele fotografou folhas e outros elementos da natureza e percebia que existia na folha completa uma figura. Na folha seccionada, quer dizer, cortada, a parte que deveria ser inteira, ela aparece também. Daí, trazendo para o ser humano, daí a informação que a gente tem dos amputados, a pessoa que amputa braço, perna, pé, ele sente as mesmas dores, ele sente mal-estar com aquele, mesmo estando amputado, quer dizer, é o perispírito. E o perispírito é que vai ressentir todas essas aflições. Tudo isso vai ser ressentido no perispírito. Por exemplo, uma pessoa que desencarna, suicida, se jogando à frente de um caminhão, de um trem, diz a literatura espírita, e sobretudo o livro Memórias de um Suicida, que é um dos piores tipos que existe de suicídio, e lá no livro eles chamam um daqueles que havia suicidado se jogando à frente de um trem de retalho, porque o perispírito fica todo dilacerado, fica todo retalhado mesmo. De igual maneira, aquele que cortou os pulsos, e também tem a história lá no Memórias de um Suicida, que o sangue era espírito, mas o sangue corria, vertia por todo o tempo. Aquele que havia se suicidado com bala na cabeça, também sentia muitas dores. O enforcado, tem uma história muito linda com relação a Santos Dumont, infelizmente não podemos trazer agora, poderemos em outra oportunidade falar sobre o Santos Dumont, mas numa encarnação subsequente, ele teve a coluna vertebral seccionada, porque naquela encarnação, como Santos Dumont, ele no processo de depressão, ele acaba tentando contra a vida. E por que ele teve essa depressão? Porque naquele período foi a época da Revolução Constitucionalista de 1930, 1932, quando ele viu os aviões que ele tinha lutado tanto para a sua grande invenção sendo utilizados para disseminar a violência, a tragédia, a morte entre brasileiros, ele acaba
perdendo o equilíbrio naquele momento e acaba atentando contra a própria vida. Não, lesionou o perispírito, na outra encarnação ele volta com questões físicas, vive pouco tempo para acertar o perispírito novamente. A nossa próxima pergunta é da companheira Vera, de Bonfinópolis. Se o espírito de um suicida demora a reencarnar? Olha, tem uma equipe espiritual que se chama Legião dos Servos de Maria. Essa equipe espiritual, quando eles adentram essas regiões umbralinas de grandes aflições e dores, que vê a tristeza que são aqueles locais, eles determinam que esses espíritos reencarnem imediatamente. Quer dizer, não houve um planejamento, eles reencarnarão assim, imediatamente, não tem uma programação de pai, mãe, não existe. Então, isso é muito relativo, quer dizer, pode demorar, porque quando a gente está na aflição, na tristeza, no desespero mesmo, 1 minuto demora bastante. Então, não, no caso, por exemplo, de memórias de um suicida, eles demoraram. Eles ficaram um tanto tempo razoável. Primeiramente, ficaram nessas zonas inferiores mesmo, depois eles foram recolhidos no Hospital dos Servos de Maria, para depois programar. Aí a reencarnação deles já foi programada. Nós não podemos dizer assim, que é dessa maneira. Pode demorar algum tempo, pode também ser uma situação mais rápida. E pode também que esses espíritos fiquem ligados ao corpo, como a gente já viu também na própria literatura espírita. Poderão ficar ligados ao corpo, naquelas zonas de tristeza mesmo, nas tumbas, nas covas, poderão ficar também. Não existe assim, eu dizer para você, é desse jeito, aí seria receita de bolo, aí não, mas a misericórdia divina vai alcançar a todos. Que Jesus abençoe, Márcia. Foi uma palestra muito aconchegante. A gente sentiu, assim, um ambiente carinhoso, né? Deus abençoe, né? Continue nos ajudando. Você falou que tem uma para a próxima e nós já estamos aguardando. Vou passar agora para a nossa coordenadora regional, fazer as considerações finais e em seguida a gente encerra com a prece. Só reforçar os agradecimentos da Cristina pela disponibilidade de tempo, pelo empenho da professora Márcia. Agradecer aos companheiros que acompanharam esse momento, que partilharam conosco de mais uma oportunidade de conhecermos um pouco da doutrina. E acho que a gente pode ir para a prece final e encerrar. Obrigada.